Em Efésios, o capítulo 3, o versículo 1, Paulo compartilhou sua gloriosa visão da cruz de Cristo e o que ela realizou tanto para os judeus quanto para os gentios. A lição desta semana destaca 3 temas principais. O primeiro, a oração de Paulo e o seu ideal para a igreja. O segundo, a inclusão dos gentios era o grande mistério e a surpresa de Deus para a humanidade. Terceiro, por causa da inclusão dos gentios e, portanto, de toda a humanidade no plano da salvação, a igreja se tornou a demonstração da sabedoria, do amor, do poder e da glória de Deus, tanto na terra quanto em todo o universo. O mistério do Evangelho. Olha, esse tema, o mistério do Evangelho, ele traz um esclarecimento muito importante para nós nessa semana. Seja bem-vindo a mais um estudo, a lição número 6 da lição da Escola Sabatina. Deixe seu like, deixe seu comentário, faça a sua inscrição, compartilhe o nosso canal, porque a nossa contribuição tem como propósito edificar o conhecimento e sugerir propostas de abordagem para a lição da Escola Sabatina. Para essa lição, preste atenção, eu não começo com um verso para memorizar. Essa é bem diferente de todas que eu já apresentei. Observe o esboço aí na tela. Eu começo falando de domingo. A palavra-chave é inclusão, ok? É a palavra-chave que eu identifiquei aqui na lição como sendo uma palavra, assim, crucial, que resume o meu conhecimento e o meu aprendizado dessa semana. Aí você começa abordando a prisão, lição de domingo, a inclusão, que é o tema central da lição, aí você estuda quarta, segunda, terça e quinta, nessa sequência. Quarta, segunda, terça e quinta. São 2 pontos apenas de abordagem, porque os 2 subtópicos finais, o antigo mistério do Evangelho e a glória na igreja e em Cristo, são subtópicos do tema inclusão, ok? Vamos observar então como ficaria o esboço dessa semana? O tema da prisão. A pergunta número 1 da lição de domingo apresenta a visão de Paulo em sua carta. Ou seja, os gentios são co-herdeiros. Ele diz assim, eles também participam. Eles também podem ser inclusos. Não é apenas exclusividade. O evangelho não é exclusivo, ele é inclusivo. E o Evangelho proclama 2 coisas. Primeiro, salvação para os perdidos e destruição para os que a rejeitam. Entenda uma coisa, a proclamação do Evangelho são as boas novas da salvação, mas não pode ser desagregada da advertência sobre a perdição. O outro ponto importante que você pode trabalhar na lição de domingo é a oração intercessora de Paulo, que é o start inicial de qualquer processo de inclusão. Sejam fortalecidos com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo promove a unidade na vida do crente. Vamos falar do segundo tópico, que é a inclusão. Para isso, Cristo habitando no coração. Esse é o ponto inicial que tem a ver com a nossa espiritualidade. Primeiro, inclua Cristo na sua vida. A primeira inclusão é de Cristo habitando no seu coração, na sua vida, na sua experiência. E depois, então, você vai apresentá-lo a outros, para que eles também recebam a Cristo na sua vida. Então, entenda bem, a inclusão ela é ponto inicial para a vida espiritual. Eu preciso aceitar a Cristo. Eu lembro aqui o texto de Apocalipse 3, verso 20, se não me falha a memória, em que ele diz que está à porta e bate. E quem ouvir a sua voz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Essa é a ação. Eu preciso permitir a inclusão de Cristo na minha vida. Ele não entra abruptamente, ele não entra sem a minha permissão, mas ele está ali, à porta, batendo porque deseja entrar. Ele quer ser incluso na nossa família. A evangelização, ela une todos os povos como co-herdeiros e co-participantes da promessa de Cristo. Esse é o antigo mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é entender que ele não é exclusivo, ele é inclusivo. E, finalmente,
o tópico Glória na Igreja e em Cristo, na lição de quinta-feira. Aí você termina falando sobre o verso para memorizar. Diferente dessa semana, ok? Eu vou terminar falando do verso para memorizar. E observa aí na tela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que esse texto me diz é algo muito importante. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ou seja, ele coloca, o texto coloca Deus como aquele ser absoluto. Ele pode fazer tudo conforme o seu poder que opera em nós. Eu destaquei essa parte para você entender que é possível eu declarar glórias a Deus para todo sempre, desde que eu tenha na minha vida um poder que opere através de mim para a salvação de pessoas. O poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Você tem esse poder? Que Deus te abençoe a viver essa experiência, porque a glória do Evangelho, a glória da evangelização, a glória da igreja não está em nós, está no poder que está em nós. E esse poder é Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima semana com a lição número 7.